Fala, galera! Começou o seu, o meu, o nosso Podicia! Estamos aqui, ó, com o Rogério, estamos aqui com o Ale e com o nosso grande convidado de hoje, ó, Pastor Beto, finalmente, o pastor presidente aí da CIA, glória a Deus. Fala, galera. Dá um salve aí para o pessoal aí, pastor. Amém? Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí no nosso Podicia. Fala aí, Rô, fala também, dá um salve aí. Queria agradecer realmente a tua presença, pastor. É uma honra estar aqui com você, é uma honra receber você também. Sinta-se à vontade, né? Não rolou nada aqui nos bastidores, então vamos falando naturalmente. E aproveitando também, né? O senhor é pastor, conta a sua história, como que é? Como que você se converteu até os dias de hoje? Já vai assim de... Peraí, deixa o Ale falar. Fala aí, Ale. Ale, desculpa. Dá um alô pra galera aí, Ale. O Ale tá tão quietinho. Galera, é isso, vamos lá, vamos Tá saber do vendo? pastor. Eu sei como que eu Ele vou tá tão chamar. quietinho, mano, aquele, né? Eu já tava curioso aqui pra saber. Então, é por isso que eu já vou pra pergunta. O Ale fala, é isso aí, galera, tamo junto. Você viu que ele é um gentleman, né? Eu já chego, ele já chega um dia, então, pastor. Então, me converti com, acho que 18 ou 19 anos. Né, eu me lembro que meu irmão se converteu um pouco antes do que eu. E eu falei... "Ih", que era todo domingo, era treta, né? Ele chegava lá em casa, vinha da igreja de manhã, colocava um louvor, eu ia lá e desligava. Ai, meu, você é crente e tal, é problema seu, não vem? E eu lembro que um dia ele falou assim, não se preocupa não, um dia Jesus vai te pegar. Falei, que? Aquela mentalidade, né? Não, tá bom, eu sei que Jesus vai me pegar, mas só quando eu for senhorzinho. Por que eu sabia que Jesus ia me pegar? Porque minha mãe, que já tinha se convertido há muito antes do que meu irmão, e ele, na época que tinha se convertido, ele foi lá e colocou um adesivo na porta de casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Já tá profetizando. Aí eu falei, então já sei, lá tá escrito, Vai rolar, né? vai rolar. Mas falar assim, que seja lá longe, né, meu? Né? Deixa eu aproveitar, afinal, minha juventude. Mas eu me lembro um dia, cara, que... Sabe aquele vazio? Ia pras baladinhas, ia curtir, mas sempre tinha um vazio. Sempre. Eu lembro como um dia se fosse hoje. Cheguei de manhãzinha, um domingo de manhãzinha. Eu cheguei nele. Só antes eu falei, ó. E ele sempre me chamava pra ir pra igreja. Eu falei assim, ó, você nunca me chama pra ir pra igreja. No dia que eu for pra igreja, eu que vou te chamar. Ele falou, nunca. Mas eu lembro que neste domingo, eu acordei com o negócio. E neste domingo eu cheguei nele e falei assim, Roja, hoje eu vou pra igreja com você. E ele? Ele falou, já falamos, já combinamos, né, meu? Não brinca, você não é crente, eu sou crente, não brinca. Eu falei, não, hoje eu vou pra igreja com você. Me lembro da roupa que eu tava. Uma calça jeans, um sapato samelinho, lembra daquele sapato samelinho marrom? De uma botinha, né? Isso, um sapato samelinho marrom e uma camiseta, Padrão, né? e uma camiseta Isso é polo. antigo, hein? Eu não me lembro, não. branca. Ou seja, eu me lembro como se fosse hoje. E naquele dia eu lembro, fui pra igreja, meu irmão me levou pra igreja que foi uma bênção na minha vida. Primeira igreja Amém. Batista de Pirituba. Amém. Hoje mais conhecido hoje é mais conhecida como PIB 12. Eu me lembro que o pastor Francisco pregando, e eu já tinha ouvido e visto a respeito daquele, né, no final do culto do apelo. Eu falo assim, meu, esse culto não vai acabar, esse culto não vai acabar, esse culto não vai acabar. Por quê? Porque eu quero ir lá na frente, eu quero ir lá na frente. você já tava... Já tava tudo preparado, na metade da pregação. Nem lembra da palavra que foi Não, falada. nem lembra. Aí já não exagera, né? Não exagera. Mas eu me lembro que naquele dia, eu não me lembro data, que eu não sou bom de data, mas eu lembro mais ou menos o mês. Foi janeiro, fevereiro e março. Entre março e abril de 2000, isso, tinha 20 anos. Não, tinha 19 anos e ia fazer 20 anos. Março ou abril de 2000. E ali ele terminou o culto, eu aceitei Jesus e fazem 20 e poucos anos. Que a 22, minha, 22 anos que a minha vida foi completamente transformada.
Um cara sem expectativa. Glória a Deus. Um cara que chegou na igreja falando nós vai, nós fumo. Um cara que não tinha sonhos. Um cara que não tinha visão de nada. E hoje, para honra e glória do Senhor, ele Amém. mudou minha vida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Chegaram aqui falando assim que o senhor naquela época lá era conhecido. Eu não sabia disso, mas soltaram vai essa. entregar. Quem foi? Quem foi? Não, eu não vou nem falar o nome, mas falou assim que o senhor era conhecido como missionário. Assim, um missionário. Ah, Eles chamaram- Tem que perguntar pra quem falava, eu não lembro não. Porque... Eu ia perguntar isso, eu falei assim, Não, de onde, quando soltaram isso daí, que o senhor era missionário e tal, foi o pastor Bruno que soltou. Ah, agora peça. Deixa eu contar a Novas história. revelações, né? É isso, não, deixa eu contar. Ele contou, mas Isso, assim, eu queria Não. saber do missionário. De onde tiraram isso? não. Nós fazíamos uma célula lá no Nova Esperança, Uhum, na casa de um primo dele, de um primo do pastor Bruno. uhum. E o pastor Bruno era vizinho da mãe do primo, aqui na Mutinga. Aí o que que a mãe do Bruno, a mãe do primo do Bruno falou? Bruno, tem um missionário E o que senhor... está fazendo uns cultos lá na casa do Alê. Meu, esse missionário é top. Aí ele foi lá, eu lembro como se fosse hoje. O bichinho saiu andando daqui até lá o Nova Esperança. Chegou lá derretido, né? Que ele soa pouco, né, pastor Bruno? E ali ele também, na primeira vez que ele foi pra célula. Mas o senhor sabia que a mulher te chamava de missionário Não e tal? sabia, não, aí depois você falava, sabia, aí fizemos células na casa dela, enfim, assim, mas aí outrora era missionário mesmo, assim, não me falava. Galera, cuidado com os títulos que você coloca, hein? Você põe muita pressão, hein? Não, porque eu não te conhecia como missionário, eu era da PIB, aí eu conhecia como Beto, líder Beto e tal, aí quando falou missionário, quando é que o Beto foi? Não, aí fui batizado pela família do Bruno, né, a família do Bruno que me chamava de missionário. Ah, agora eu Pastor entendi. Bruno. Agora me fala, como é que foi, assim, ser consagrado pastor? Fala pra mim. Me explica, como é que foi? Então, eu acredito não, né? Biblicamente falando, pastor não é um título. Pastor é uma vocação e um chamado. O pastoreio é nada mais, nada menos do que a igreja reconhecer o que você já faz. Entendeu? Então, assim, nada criticando, enfim, muitas pessoas verem até, e se você vê biblicamente falando, há uns 10, 15 anos atrás, dentro da igreja, muitos cargos se tornaram títulos. Exemplo, né? Eu vim de uma época, né, que o meu maior sonho era ser líder de célula. Depois o meu maior sonho era ser missionário. Depois o meu maior sonho era ser pastor. Depois o meu maior sonho era ser bispo. O meu maior sonho depois era ser apóstolo. Sempre um cargo, Sempre. né? Aí depois do apóstolo, aí eu brinco, né? Vinha o querubim, serafins, os quatro seres viventes, né? Até, Glória. mas brincando. Mas durante muitos anos, e você vê ainda o resultado ainda hoje, há 15 anos, que nem quando há 20 anos, há 15 anos atrás, você não ouvia falar de apóstolo. Verdade. E veio esta onda dentro da igreja brasileira. E se você vê até hoje, muitas vezes são títulos que determina, mas não é título, é vocação. Existe a vocação, vamos lá para Efésios capítulo 4, que são os dons de Jesus, os dons ministeriais, que diz Ministerial. apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Ou seja, isso são vocações que Deus dá para a igreja. Porque se você vê lá, não vou me recordar exatamente o versículo, mas diz para que serve isso? Para edificação da igreja. O aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, é uma vocação, não é um título. E aí, voltando à sua pergunta. Então, assim, para mim, foi basicamente natural, porque faz mais eu me converti em 2000. Em 2003, 2004, eu já liderava a célula. 2002, 2003, 2004. Ou seja, então desde ali eu já pratico um pastoreio.
Entendeu? Então, há 8 anos atrás, se eu não me... 8 anos atrás, quando nós começamos a pastorear, eu não tinha a unção pastoral. Passa-se 2 ou 3 anos que o pastor Aristeu, o pastor pai de coração da Pamela, que nos chamou e nos ordenou ao pastoreio. Ou seja, nós já tínhamos uma igreja, Rogério tá aqui que é prova, que começou lá na sala de casa, né? Nós já exercíamos o pastoreio, mas não tínhamos a unção, o título, vamos pôr assim, de pastor. Embora todo mundo já me reconhecia como pastor. Ou seja, não é um título, é uma vocação. É legal você falar isso porque às vezes a gente, até na inocência, pergunta assim, será que quando você foi intitulado pastor, alguma coisa mudou? Ou se as pessoas ao redor começaram a te olhar de um outro jeito, tipo, te policiando. Só que você vê que você já vinha exercendo, você só foi reconhecido, né? A igreja reconhece. A igreja reconhece. Se você for lá ver, vamos lá. A primeira unção, que foi a unção dos diáconos, Atos capítulo... O Ricardo Atos capítulo 6. O Ricardo é mais PhD nisso daí, né? Quando você for lá ver em Atos capítulo 6, o pessoal que foi chamado ao diaconato, eles já exercia isso na igreja. Então, quer dizer, a igreja só reconhece aquilo que você exerce. Não é título, não é a escadinha uma hierarquia, a hierarquia, né, meu? É a escadinha do sucesso. Não existe isso, né? E nós aqui da CIAS, da igreja CIA, nós praticamos isso, né? Nós reconhecemos aquilo que as pessoas já exercem. Por exemplo, aqui tá o Rô é um dos diáconos da igreja. Ele já tá com a gente desde a sala da minha casa. Exerce uma parte do ensino da igreja, ajuda hoje ajuda no pastoreio de ministério, pastoreio, ou seja, ele já exerce. Nós só reconhecemos. E tem aquele lance, né? A minha esposa fala muito isso, né? De primeiro você ser para depois você se tornar, né? Sim, porque uma coisa é o que você é, outra coisa é o que você se torna na visão das pessoas, né? Exato. E tem muito a ver com isso. E você falou da igreja, da estrutura e tudo mais. E hoje, como que a igreja CIA, como é que eu posso dizer, ela surgiu? Né? Porque hoje a gente conhece, estamos aqui no Mais Um Projeto, graças a Deus, a igreja está voando, a gente conhece o estado atual. Sim. Como que a igreja CIA nasceu no seu coração? Eu sei um pouco, né? Mas fala pro pessoal. E sempre foi CIA? Foi CIA, o lance do nome, CIA. né? O Ale tava aqui falando. Você pensou na polícia americana, Não, vou te contar, peraí, vamos contar por parte. Vamos lá. Nós fazíamos partes, né? Aqui, ó, tem o Ricardo aqui, nós éramos da Igreja Batista de Pirituba, servimos lá por 14, 15 anos, servimos lá por 13, 14 anos, servimos lá, éramos líderes de células, o pastor já tinha nos abençoado para começar alguns projetos e por decorrer da vida, chegou uma época que Deus nos direcionou para sair. Saímos sem pretensão nenhuma de começar um ministério. Meu irmão, Roger, pastor do Bola de Neve, lá de Arujá, falou, para você ficar aqui em Arujá é muito longe. Então faz o seguinte, vai pro Bola sede e você cultua lá e eu cuido do coração de vocês aqui. Também, pastor Aristeu, Igreja Batista Atos de Franco, pai de coração da Pamela, também cuidava do nosso coração. E foi indo. E aí nessa época o Rogério já tinha chegado, né? Vou contar como a esposa do Rogério chamava ele. Chamava ele de Sassá. Eu lembro um dia, nós estávamos no Bola, lá num culto, a Angélica saiu chorando, falando assim, mano, o Sassá tá lá fora me infernizando pra ir embora. Você lembra disso? Não, foi 3 dias depois eu me converti. Exato, 3 dias depois converteu e tá aqui, ó, um homem de Deus, uma bênção. Aquele dia eu tava possesso de verdade. Ou seja, aí ficamos e eu lembro um belo dia, nós estávamos no Bola. Nessa época o apóstolo Rina pregava bem pouco, né, Rô? Bem pouco. Bem pouco.
E ele pregou um domingo. E quando ele pregou, engraçado, o primeiro culto que eu fui no Bola de domingo, assim que eu saí da nossa antiga igreja, da Igreja Batista, quem pregou foi o Rina. E nesse domingo que Deus desatou algo, foi o Rina também. E aí ele pregou, e foi algo muito claro. Deus falou muito claro, falou assim, volta para a origem. Eu falei assim, meu Deus, o que é volta para a origem? Volta para a célula. Que legal. Volta para a célula. E começamos uma célula em casa. Eu, Pamela, Camila, mãe do meu afilhado Samuel, Aline, minha filha de coração. E nessa época, Bruno e Meire estavam com a gente. Tipo, eles falou, e começamos a ir. O Bola não tinha célula? Tinha, mas só que Deus pegou e falou assim, volta para a origem. E foi quando nós começamos. Passa-se um pouquinho tempo, já tava o Rô, passa-se um pouquinho tempo, já tava a Angélica, e começamos na sala de casa. Começamos ali, e aí agora eu vou falar para o nome. Um dia, um sábado, de manhã, eu tava dormindo, acordei antes, fui pro sofá, em um domingo. Eu só me lembro, tava passando aquele na Globo, Antena 1. Nossa. Ô, louco. Antena 1. E eu tava ali e de repente veio na minha mente. Comunidade Internacional Amor em Ação. Ah, então primeiro já veio o nome completo. Comunidade Internacional Amor em Ação. Aí eu falei, meu, é muito grande. Aí, olha as letras. C-I-A-A. Aí passei, na época, o pessoal falou, meu, veio esse nome. Eu acho que você já tava, né, Rô? Tava. Falei, ó, veio esse nome. E foi interessante que foi unânime. Unânime. Aí no começo nós só utilizávamos como CIA. E conforme foi ver, aí veio, então vocês é lá dos Estados Unidos, isso e aquilo. Foi quando nós, tivemos a sacada de colocar Igreja CIA, para identificar como igreja. Por quê? Porque na época tinha muita gente que não identificava como igreja. Aí foi quando nós colocamos Igreja CIA. Entendeu? E aí foi indo, né? Vou resumir em pouca palavra. Aí, em janeiro, eu não sou muito bom de data. Fomos fazer um encontro. Rogério foi no nosso primeiro encontro com Deus. Levamos 20 e poucas pessoas, meu. E quando voltou, não tínhamos onde se reunir. Perguntamos pro pastor Aristeu, que nessa época nós já estávamos fazendo com o pastor Aristeu. E de todo domingo, ou um domingo sim, um não, nós íamos lá para Franco, porque o trem estava quebrado. Não é época que o trem ficou quebrado. Ou seja, falamos pro pastor Aristeu, vamos fazer o seguinte, começa a se reunir de sábado, de 15 em 15 dias. Onde? Um dos meninos que estava na célula com a gente tinha ido pro encontro, falou assim, tem uma chácara abandonada aí que a gente fazia um funk. Vocês aceitam? Demorou, vamos para vai ser de Jesus agora. Vamos viver na brecha, irmão. Deus abriu a brecha, vamos. Entramos. O nosso primeiro culto não tinha nada, não tinha cadeira. Aí saímos desesperados. E aí, o que a gente faz? Aos meninos, sou amigo do padre. Chegaram no padre da igreja Santa Luzia. O padre nos emprestou 50 cadeiras e começamos assim. Aí depois compramos a nossa primeira aquisição, se eu não me engano, foi um bebedouro. Depois foi um retro, depois compramos cadeira e foi indo. Aí chegou um belo tempo. Nós já estávamos literalmente com a chave da chácara, né, Ru? Só nós entrávamos, não tinha mais funk, não tinha mais nada. Já estávamos em contato com o dono da chácara. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho uma boa e uma má notícia. Falei, pronto, fala boa. Aluguei a chácara e vocês vão poder utilizar. Falei, uau! E a ruim? Vocês vão ter que passar um período fora da chácara por causa da reforma. E eu falei, o que vai ser? Ele falou, creche. Falei, creche? Não vai ter culto. Por quê?
O Estado é laico. Uhum. E a creche é vinculada à prefeitura. Ou seja, falei, Aí o primeiro domingo não tínhamos onde fazer culto. Um vizinho da frente, né, a qual nós estávamos ali, emprestou a garagem. A garagem não tinha cobertura, então era mais ou menos, né, a igreja não tinha teto, não tinha nada. No outro domingo nós não fizemos culto, por quê? Porque choveu. E aí, nesse meio termo, nós encontramos o nosso primeiro aluguel, que foi ali na estrada turística, em cima do Marquitos. Alugamos 5 salas e quebramos todas as paredes e fizemos o nosso templo. E deixamos uma sala para o Ministério Infantil. Passamos ali 3 anos, depois fomos para Jurubim, ali no Monte Alegre, numa estruturinha térrea, né? Porque nós éramos sobreloja. Fomos para uma estrutura térrea e a parte de cima, ou seja, embaixo era o templo, em cima era o Ministério Infantil. Foi indo. Ficamos 3 anos, então nós temos ciclos de 3, né? Passamos 3 anos, foi quando nós viemos para cá, para Mutinga. E isso já fazem 7, 8 anos. Resumidamente falando, tá? É engraçado, eu passava na frente da igreja quando era na Jurubim, aí... Drogado, bêbado, com skate. Meu Deus, pastor. Mais ou menos isso. Largado. E aí eu Meu olhava Deus. pra dentro da igreja e eu falava, ei, gordão, e essa tabacaria aí, hein? Essa aí é Não, mas era diferente. legal. Não, a mãe de uma da membra da igreja falou assim, ô filha, vocês pintaram tudo de preto a igreja, não é de Deus, não. Então, Ai, Deus. Aí a gente evoluiu, agora é cinza e só o fundo é preto, né? Estamos acostumados a ser um pouco diferente, né? Eu acho legal que teve assim, e quando vocês começaram, houve um ciclo, né, de crescimento, né? Sempre houve, porque assim, vocês começaram do nada, vamos fazer na minha casa e tal. Aí de repente vocês foram tentando dar um jeito, falou assim, não, tem as cadeiras ali. E aí, por exemplo, eu me lembro quando vocês eram o primeiro templo, como é que era, eu fui lá, fiz uma visita, e era pequeno, era um lugar pequeno assim, sempre dava problema. Aí, por causa do barulho e tal, tipo, não por causa no sentido do barulho mesmo, porque, hoje em dia tem funk, tem um monte de coisa aí que o pessoal gosta de implicar esses negócios assim. E aí vocês resolveram sair de lá, foram pra outro lugar, um pouquinho maior, tinha um espaço em cima. Sim, Também me lembro. assim, eu acredito que todo o crescimento saudável e orgânico é gradativo. Né? Não adianta a gente querer colocar os pés pelas mãos, que nem assim, hoje com toda a humildade eu posso dizer que nós temos uma igreja saudável, temos uma igreja relevante, mas foi gradativo. Foi gradativo. Tá aqui. Você também chegou. Você chegou na turística, não foi? Não, você chegou eu cheguei foi na Jurubim. Na Jurubim. Eu tava na Jurubim. Então, assim, eu acredito nisso. E hoje, e até aqui, Deus tem nos abençoado, né? Que nem aqui já tá pequeno, mas vamos orando. E como vamos aumentar para 2 cultos daqui a um tempo e vamos que vamos. Amém. Como foi esse comprometimento aí? Então o Rogério tava no começo, eu não acompanhei, eu peguei só depois, a igreja tava bem mais estruturada. Foi que nem assim, eu falo para todo mundo, como tudo é gradativo, hoje nós estamos colhendo frutos que quando nós começamos lá atrás, hoje eu posso dizer, graças a Deus, nós temos uma galera muito, vou falar mais uma vez muito top. Liderança, servos, ou seja, no começo, esses dias nós estávamos na nossa reunião pastoral e uma das coisas que a gente lembrou foi até algo interessante, né? Antigamente nós precisávamos estar em tudo. Tudo. E hoje já não. Por exemplo, vou dar um exemplo daqui do podcast. Eu só sou um convidado. A escola, Biblicacia, o pastor Rafael só me passa os relatórios. Pastor, tá assim. Ótimo. Perfeito. Jovens, pastor Bruno,
Por exemplo, um dos nossos projetos, acolhimento terapêutico, Pastora Meire. Então, assim, administração da igreja. Que nem, né, meu pastor sempre dizia, né? Uma vez foram assaltar a casa do meu pastor dizendo assim, não, lá, você tá com dinheiro. O pastor falou, você veio no lugar errado, né, meu pastor? E é mais ou menos igual aqui, eu não sei onde tá o dinheiro, eu não sei nada, é tudo. Ou seja, graças a Deus nós estamos desenvolvendo e crescendo organicamente falando. Glória a Deus. E isso é saudável. Uma coisa que eu fiquei impactado, que vocês fazem retiros, né? A igreja faz o retiro. Só que eu percebia, quando eu comecei que eu faço parte do ministério e tal, quando eu comecei a ir, eu percebia que o Aristeu estava lá também e tal. Só que aí, teve um retiro que o Aristeu não estava mais. Só que aí não entrava na minha mente. Porque como eu não participava e tal, no começo e tal, então não entrava na minha mente. Aí depois que eu fui ver, através de testemunho do pastor Rafael, do testemunho do Senhor e tal, eu fui ver o crescimento de cada pessoa da CIA, eu fui ver o crescimento, porque o Aristeu tava lá para justamente ajudar ali na liderança e tal, para estar ajudando. Sim. E aí não entrava na minha mente, porque para mim o Aristeu estava lá também, vou aproveitar esse movimento aqui, e não era isso. Não, e aí no último o Aristeu não esteve. Aí eu fiquei olhando assim, e aí deu aquele start. Eu entendi a maturidade de cada pessoa ali, ó. E é um dos pontos que a gente acredita como igreja, né, meu? E eu acredito que... Vou usar a pregação do pastor Bruno de domingo, né? Falando sobre o avivamento. Lá em Atos 2, foram todos. Tinha mais gente? Tinha. Mas os 120 que estavam comprometidos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, o que eu entendo? Eu entendo que a nossa comunidade de fé não precisa ser do pastor Beto, da pastora Pamela, do pastor Bruno, da pastora Meire, do pastor Rafa, da pastora Mica. É uma equipe. Glória a Deus. É todo mundo. É todo mundo. Vou dar um exemplo, né? Nós temos a nossa semana profética, que é a nossa primeira semana do ano. Ou antigamente, outrora, nós convidávamos, só era pastores convidados. Me lembro. Esse ano foi tão maravilhoso, não menosprezando, mas eu tô falando a respeito do desenvolvimento da igreja, entendendo. E esse ano, só tivemos um convidado, que foi um pastor amigo meu, e mesmo assim ainda ficou uns 3, 4 pessoas que são gabaritadas e capacitadas para ministrar, pregar, e não pregaram. Ou seja, nós estamos desenvolvendo, temos mais de 10 pessoas totalmente aptas para estar pregando, para estar ministrando, entendeu? Então eu acredito no desenvolvimento do corpo. Não é só do pastor, é todo mundo, entendeu? Todo mundo sendo flecha, todo mundo entendendo o propósito, todo mundo crescendo. E aí esta é a forma que nós pensamos da Igreja CIA. Vamos levantar um povo, um exército poderoso, né? Amanhã ou depois, daqui uns dias, Rogério vai estar voando, a Lê vai estar voando, o Ricardo vai estar voando, o Thales que tá ali, ó, vai estar voando. Nos bastidores. Entendeu? Então, assim, eu acredito nisso, né? Não é, né? Eu vou até dar um spoiler, né? Mas não é. Depois vocês vão lá no YouTube, já vai estar lá a minha ministração, que eu vou pregar amanhã, sobre os remanescentes. Lembra, Elias chegou lá falando assim, quando Jezabel foi lá, foi atrás dele, ele acabou de viver algo extraordinário, desceu fogo do céu, matou todo mundo. Jezabel falou, o que ele fez? Correu e fugiu. O que Deus falou para ele? Ei, tá achando a última bolachinha do pacote? Eu tenho mais 7.000 escondido. Ou seja, eu acredito que Deus está levantando uma geração dos 7.000 para impactar a nossa geração. Então é isso que nós acreditamos aqui na CIA.
todo mundo vai fazer parte dos 7.000. Todo mundo vai levar um legado, todo mundo vai tocar as suas esferas, todo mundo vai ser profeta, todo mundo vai levar a glória de Deus. Olha, a gente já virando culto. Aleluia, glória a Deus. Mas isso casa muito com aquilo que você iniciou, que é a questão, quando você dando todo esse relatório, esse feedback, a gente vê que a gente realmente está exercendo a igreja, que é o aperfeiçoamento dos santos. Sim. Você vê que cada um está sendo capacitado para alguma coisa. Sim. E um se torna realmente o pé, que tem que ser o pé, um que tem que ser a mão. Não, se e você aí flui. Se você for para a reforma, qual foi um dos pontos da reforma? Quebrar aquela lacuna do clero e do leigo. Sim. Sim. Entendeu? Clero e leigo. As únicas pessoas que podiam ser usados e que eram considerados homens de Deus era o clero. E infelizmente, no decorrer da história, veio. Isso ainda muitas vezes está impregnado na mente da igreja, está impregnado na mente do povo de Deus. Não é só o pastor, não. Todos nós somos. Aí é uma outra pregação que eu nunca preguei. O véu já foi rasgado. É verdade. Se o véu já foi rasgado, eu posso entrar no Santo do Santo. O Alê pode entrar no Santo do Santo. O Ricardo pode entrar. O Joãozinho, o Pedrinho, a Mariazinha, a Antoniazinha, todo mundo. Ou seja, imagina todo mundo entendendo. Eu entro no Santo do Santo. É um relacionamento comigo. Oxi, não vai ser só 7.000, vai ser 14.000, vai ser 21.000, vai ser 1 milhão. Imagine, todos nós se levantamos para exercer com autoridade e poder. Ou seja, aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ou seja, a gente entender a nossa identidade, né? Tanto é que Rogério até acho que já sabe que eu vou perguntar, né? Porque eu falei de identidade, né? Porque assim, queria até aproveitar que o senhor falou que a gente teve o seminário e tal no começo do ano, que cada um pregou e tal sobre identidade. Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor faz para ter essas ideias assim? Por exemplo, de cada ano o senhor escolher. Como é que o senhor faz assim de cada ano escolher um tema? Um tema. Eu queria entender isso. Então, assim, chega em dezembro, né? Começa a chegar no finalzinho de dezembro e a gente vai orando. E esse tema, esse ano, não fui eu que escolhi. Deus deu para a pastora Pamela, para Pamela. Glória a Deus. Um dia e aí chega no final do ano, a gente fala ali na nossa reunião pastoral, e ali nós estávamos orando, e eu ali ainda nada muito claro, e eu só orando, e um dia... Nem lembro como foi, a Pamela só chegou e falou assim, eu senti no meu espírito sobre identidade. Na hora que ela falou esta palavra, Deus queimou algo dentro do meu coração. Fechou. É o tema de 2022 da igreja. É que nem o caminho de Emaús, né? Quando a palavra veio nos... Você não sentiu o coração queimando? É isso daí. Olha que tremendo. E a gente trabalha assim, chega em dezembro, a gente começa a orar, pedir uma direção a Deus, daquilo que Deus quer gerar em nós como igreja, né? E é lindo, né? Tá todo mundo aqui, vocês veem o que Deus está fazendo em relação de identidade no meio da nossa igreja esse ano. Verdade. É muito verdadeiro, assim, muito nítido, sabe? Né? Eu vejo o desenvolvimento, vou contar uma experiência domingo, depois do culto, ali naquele momento de mover, eu vi as crianças se derramando em lágrimas na presença de Deus. Samuel falou pra mim, nossa, a primeira vez que eu chorei na igreja, cara. Então, meus filhos chegou orando e chorando. Eu falei, o que foi, Ben? O que foi, Isaac? Aí um disse assim, não, é porque o meu tio tá indo embora, né? Aí o outro falou assim, não, papai, é Jesus. Uau. Entendeu? E quantos anos tem? Quantos anos eles têm? Tipo, vai fazer 5 anos. 5 anos já sentindo isso já, hein? Entendeu? Então, assim, a gente vê essa verdade, a gente vê o mover, a gente vê a identidade mesmo dele sendo gerada em nós. Isso é lindo e maravilhoso. Você tá falando que tá vendo isso acontecer já. Mas eu te pergunto, pro futuro, o que você espera ver com base, assim...
no processo de cada ano. Por exemplo, esse ano vai ser o ano da identidade, tá sendo o ano da identidade. O que você espera pro ano que vem? Como, tipo assim, o ano passado teve um tema. E aí, como que isso se desenvolveu na O igreja? ano passado foi sobre discipulado, né? Mas devido à pandemia, não tivemos como desenvolver muito, trabalhar muito. Presencialmente. Exato. Mas este ano, e assim, o resultado futuro é sempre o quê? O desenvolvimento orgânico da igreja, né? É criar corpo, criar influência, tocar nas esferas. Então, assim, Vai desenvolver uma maturidade até, né? exato, desenvolver Como igreja. maturidade como igreja, seriedade, comprometimento, né? Porque hoje, infelizmente, se você for ver, e eu não estou falando de igreja, não, tô usando estatística, né? Se você for estudar a igreja, se você for estudar o desenvolvimento da igreja, infelizmente, hoje a gente peca como igreja por ter muitas igrejas liderada por pessoas despreparadas. Acha que é só lá, hoje eu vou pregar sobre, espera aí, Deus vai me dar uma revelação agora. Eu não tô falando nada contra a revelação não, tá? Porque revelação é bíblico. Os dons do Espírito é bíblico, entendeu? Mas eu tô querendo dizer o quê? Em um desenvolvimento de palavra, que nem hoje eu posso dizer, sabe como uma das coisas mais saudáveis na nossa comunidade? A escola bíblica CIA. Hoje, para a honra e glória do Senhor, mais de 60% da igreja já passou ou está passando pela escola bíblica CIA. Glória. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. Meditar. Conhecereis a verdade, ela se tornará o fundamento. Você não será levado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, a tendência de gerar algo saudável e relevante é 100%. Por quê? Não está pautado num vento, não está pautado num achismo, está pautado na palavra. E não só isso, eu acho muito. O que eu admiro no Senhor, que eu vejo isso na vida dele, eu creio que um monte de gente vê também. Quando o Senhor vai pregar, antes do Senhor pregar, claro, nossa ferramenta e tal, a matéria é a palavra, é a Bíblia. Só que eu vejo assim na vida do Senhor, assim, que o Senhor lê muito livro. O Senhor gosta de. O Senhor tem isso aí de ler muito livro Não, a gente veio aqui, nós temos um nome como Igreja CIA, Comunidade Internacional Amor em Ação, mas a nossa raiz, a nossa doutrina é batista, irmão. Amém. E nós, como bom batista, é leitura, é estudo, é palavra, né, meu? Eu acho. Você não acha nada. Tá na palavra, irmão? Se tá na palavra, tá na palavra. Não vem com eu acho aqui, não. Ou seja, então assim, irmãos, aí depois a gente, por isso que eu digo, eu só falo um pouco, eu perdi muito tempo no desenvolvimento, mas ainda bem, graças a Deus, que Deus é misericordioso. Mas eu sou da seguinte opinião: se Deus me chamou pro pastoreio, eu preciso estar acima da média. Não para ser o melhor, mas eu preciso me desenvolver e me entregar para ter algo diferente. Ou seja, eu não vejo outra maneira de se desenvolver do que, primeiro, palavra. Amém. Segundo, estudar. Leitura. Entendeu? Estudar. Ler. Que nem eu. Tem 2 pastores que para mim hoje são as minhas maiores referências. Eu ia te perguntar isso. Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes. Fantástico. Só com Luciano Subirá no orvalho.com, e eu te dou uma dica. Orvalho.com. Lá tem vários cursos. Só com o Luciano Subirá eu fiz uns 6, 7 cursos. Tudo de graça. Não, barato. Cada módulo R$30. Ah.
Vou dar, né? Ó, depois, Luciano Subirá, você paga. Patrocina a gente. Pelo amor de Deus, né? Por exemplo, tá? Olha aí, ó. O melhor material sobre dons do Espírito que eu já vi na minha vida é um curso no orvalho.com, Os Dons do Espírito. Legal. Então, eu fiz esse curso, fiz o curso de liderança, fiz o curso de família, fiz o curso de escatologia, fiz o curso de... Ou seja, Olha aí, Luciano. Luciano Subirá. tem que se desenvolver, tem que aprender, tem que estar disposto a crescer. Por exemplo, hoje na nossa liderança na igreja, né? Alguns daqui fazem parte. Toda a nossa liderança tem como tarefa deste ano ler, no mínimo, 3 livros. Tirando a Bíblia, né? Tirando a Bíblia, né, irmão? Um líder que não lê a Bíblia vai ser comido de bicho. Vai ser... Por exemplo, eu, particularmente, eu tenho uma meta de ler, no mínimo, 15 livros. Amém. Já estou no meu 5º. Glória a Deus aí, tô no 3º mês ainda. E eu li um... Quarto agora. Eu li um falando, sensacional, sobre a história da igreja, de 560 páginas. Glória a Deus. Bastante Aleluia. coisa. Muita coisa. E você tá falando muito sobre a questão da raiz e a gente tá muito nessa questão do aperfeiçoamento, que é realmente o objetivo da igreja no meio da sociedade. Você acredita que isso pode ser desenvolvido de que maneira? Por exemplo, a igreja ela se move muito no social. Você acha que a igreja, todas as igrejas, ela tem que ter essa identidade, vamos trazer para esse lado, né? Vamos lá. Eu acho que... Acho não, né? Porque quem acha não sabe de nada, né? Assim, a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Amém. Uma coisa que nós precisamos entender que a igreja não é simplesmente espiritual. Isso já é um tema, né? Eu já falei de aberto, né? Este é um tema que eu tô tentando. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Eu vou escrever um livro sobre esse assunto. Amém. A importância da igreja dentro da sociedade. Isso, Amém. ou seja, quando a igreja cumpre um papel social na sociedade, nós vamos influenciar a cultura. Amém. Nós vamos influenciar a cultura, nós vamos influenciar os costumes, nós vamos influenciar tudo. E por muitos anos, a igreja só pensava, todo mundo aqui sabe, política é do diabo, televisão é do diabo, tudo é do diabo. O que o diabo fez? Pegou Tomou tudo posse. Dominou tudo. e né? dominou tudo, né? Eu acredito que nos anos, se eu não me engano, foi nos anos 70, o fundador da Jocum, mais um outro norte-americano que eu não me recordo do nome, eles vieram com um estudo falando sobre as 7 esferas da sociedade. Só um minutinho que eu vou falar as 7 esferas. Tô procurando aí as 7 esferas. Até Arte, política. Sim. Religião. Religião. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Família, religião, educação, governo, mídia, que é a comunicação, artes e economia. Então, durante muito tempo, isso daqui foi entregue para Satanás. Uhum. Então, hoje, a igreja precisa se conscientizar que nós precisamos estar nessa... Está presente. Está né, presente nessas áreas. Porque se homens verdadeiros, homens de Deus, vou dar um exemplo, que nem o povo fala, Deus não tem nada a ver com política. Mentira. José foi político. Sim. Daniel foi político. Davi foi político. Ele sempre esteve envolvido com posicionamento em reinos, né? Que Exato. é política. Ou seja, então assim, vamos lá, um texto de Atos que quando a igreja se movia,
né, lá em Atos 2:47, diz que a igreja caiu na graça do povo. Ou seja, ela tocava na sociedade, ela tocava nas esferas. Então, assim, não saí da pergunta, tá? Sim. Eu acredito que a igreja precisa fazer este papel na sociedade. Como? Vou dar um exemplo. A nossa identidade, e aí eu digo, identidade é uma coisa, fundamento é outra completamente diferente. Vamos lá. A Igreja CIA tem uma das identidades dela, o social. Hoje, se eu não me engano, estamos com 7, 8 ou 9 projetos sociais. Balé, jiu-jitsu, acolhimento terapêutico, reforço escolar, alimentação, ou enfim, um monte de coisa. Isso é uma identidade. Mas qual é o verdadeiro fundamento? Jesus Cristo. É levar o amor, é levar a salvação, é levar o arrependimento, é levar... Então, assim, isso todas as igrejas devem fazer. Cada uma seguindo, meu pastor dizia, cada um anda na luz que tem. Então, vamos lá. Então a moda é fazer jiu-jitsu. Se a sua igreja não tem esse perfil, não vai rolar, irmão. Não vai rolar. Então, eu acredito assim, você tem que orar, pedir algo. Deus, me dá uma direção do que eu fazer para tocar na minha comunidade. Desculpa. E trabalhar em cima disso. Pastor, Entendeu? deixa eu te cortar rapidinho. Você falou isso, e aí eu lembro agora. Você falou que estudou a história da igreja agora, né? Isso. E a Igreja Católica, ela fez esse papel por muito tempo, né? Mas eu acho que em algum momento houve uma endemonização disso, né? Porque a Igreja Católica incentivava as artes e tudo mais, né? Sim. Como é que você vê isso? Porque eu não sei em que ponto isso deve ter acontecido. Eu acredito que assim, um ponto crucial, se você vê o que significa católico. Universal, né? Universal. Então, se eu não me engano, me corrijam aí, vocês, acho que o Ricardo vai ter muito bem, os 3, 4 até os 5 primeiros séculos, a igreja era conhecida como a Igreja Universal, que foi indo e se tornou a Igreja Católica, vamos supor assim. E houve um problema. Quando Constantino se converte mediante a uma visão, e ele faz com que o cristianismo se torne a religião do império, a religião oficial. Ou seja, não era mais por conversão, mas sim por ideologia do governo. Ideologia do governo. E aí virou uma mistura. E Constantino era político. Correto? E não só tinha cristão dentro do império. Ele precisava agradar gregos e a troianos, né? No ditado. Gregos e a troianos. Ou seja, virou uma salada. Dentro desta salada, aí é gerado o termo secularização. E aí muitas coisas começou realmente a ser usada de forma incorreta, e a igreja, com a preocupação de se proteger, diz assim, ó, isso é secular e isso é sagrado. Eu acredito que surgiu aí. Entendi. Né? E aí onde foi se perdendo. Aí foi perdendo as artes, foi perdendo o entretenimento, foi perdendo o governo, porque o governo era muito mais político, o governo da igreja era muito mais político do que espiritual, entendeu? Infelizmente, muitas pessoas, eu até vi essa história também, muitas pessoas assim não se convertiam por amor a Cristo, mas eles viam que tinham privilégios e tal. O Constantino, como ele era cristão e dava privilégios e tal, eles viam isso e falavam assim, não, eu quero ter esses privilégios também para
Como é que eu posso ter esses privilégios? Aí é onde surgiu a compra da salvação. Né? Sim, aí a história é longa, aí tem indulgência, aí tem... Nossa, aí não vamos entrar nesse ponto. Né? Meio que foi a partir daí que as igrejas foi cada vez mais indo para uma área pequena de ação na sociedade, né? Foi aí que as igrejas trilharam caminhos diferentes, né? Sim, aí onde, enfim, né? Mas então, é mas isso. assim, eu tenho uma absoluta certeza. A igreja tem um papel fundamental dentro da sociedade. Eu acredito que nesses últimos tempos Deus está restaurando isso na igreja. Tenho uma absoluta certeza. Por isso que a cada dia que passa eu acredito que o vão da peneira Funilando. afunilando mais. Eu acredito assim, não vai bastar você postar versículozinho, não vai bastar você cristão, não bastar ir pra igreja, não, irmão. Vai ter que ser de verdade. Vai ter que ser. Senão vai passar vergonha. Não, mas isso... As pessoas, elas estão vendo mais... tanto é que a gente, quando se converteu, né? Eu creio que foi assim, né? Não foi pelo que a pessoa tava falando, mas pelo que a pessoa vivia, né? No meu caso foi assim, com o Vilmar do Luizão. Eu li a história dele e eu falei, cara, esse cara, realmente, aquilo que ele fala, ele vive. Condiz com aquilo que ele vive, né? Como diz, muitas pessoas estão... E é esse o tempo, irmão. O evangelho não... A maior forma de pregar o evangelho não é falando. É vivendo. É vivendo. É vivendo. Eu sou da época que lá atrás, para você ser um cristão, era muito fácil. Fácil. Era só pôr uma roupinha mais diferente, pôr a Bíblia... terno. A Bíblia de braço do braço. Chegava no culto, já tinha até as palavras, não sabia nada, mas... Oxê, baba, esse é crente. Não convém, não, irmão, não tem, né? Eu até me policio, né? Eu sempre falo de uma experiência que eu tive, eu tava em um culto, Luizão que levava a gente, né? No culto chamado Catch the Fire. Pessoal que foi do Randy Clark, que foi uma das pessoas que trouxe o avivamento para Toronto, no Canadá, né? E ele vinha aqui no Brasil e tal. E uma vez a gente tava lá, mano, era chapação total. Meu Deus. E eu lembro que um dia tinha uma mulher lá toda... se tremendo e siricando tá lá na praia, aquele mover lindo. De repente, o filhinho dela, meio que fez uma peraltice. Ela saiu do espírito na hora. Para, menino! Então, assim... Conectou rápido, né? Não, hoje eu entendo mais, tá? Porque eu tenho 3. Hoje eu entendo mais porque eu tenho 3. É verdade. Tá mais na pele da mulher do que nunca. Mas o que eu tô querendo dizer, Ai, Deus. né? Vai muito além. Vai muito além. Você tem que ser, irmão. Eu costumo dizer, para falar, até papagaio fala. Verdade. Então, né, eu digo, chegou o tempo das suas ações condizer com aquilo que você fala. Porque você pode ter... Hoje, você vê aí na internet, você vê os caras falam bonito, tem todas as técnicas de oratória. Isso não basta. Não basta. O que basta é o seu testemunho de vida. Isso tem a ver com a identidade? Totalmente. Totalmente. Porque quem vive no testemunho Porque o que é identidade? É você permitir que Jesus gere aquilo que ele é em nós. A nossa natureza adâmica vai morrendo e a nossa natureza redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus vai se desenvolvendo. Então, isso é natural, irmão. Por isso que eu digo, não existe conversão sem transformação de vida. Mas só basta ser gospel. Irmão, ser gospel é uma coisa, agora transformação de vida
é outra completamente diferente. Eu não acredito no cristianismo sem conversão de vida. Sem transformação de vida. Né? Hoje não, todo mundo é crente. Todo mundo é crente. Né? Hoje até virou, é crente, né? Antigamente era católico não praticante. Agora tem um monte de crente. Não sou crente, não praticante. Crente desigrejado. Né? Também os desigrejados. Mas se não há, vou repetir, se não há transformação de vida, recalcule a rota e o seu cristianismo. É a transformação do batismo, né? Você morre pra sua antiga vida e aí você ressurge uma nova pessoa em Cristo. Eu tô aprendendo aqui na escola. Não, me senti agora. Nossa, que orgulho do meu aluno, que orgulho do meu aluno. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Pra quem não sabe, né, o Rogério é o professor do Ale, então. Aí, querendo dar essa daí pro professor, não, já valeu. Já surtiu efeito na vida de alguém, glória a Deus. Então esse é você ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia falar assim, né, a gente tá retomando nessa questão da identidade, isso é muito legal, isso é muito importante. E tipo, às vezes as pessoas se confundem, identidade com propósito, né? A gente falou um pouco disso com o pastor Rafa, assim, e pelo seu entendimento e desenvolvimento da identidade na vida de alguém, né? Porque você passou por diversas transformações, né? A sua história cristã foi de várias construções, inicia do zero, vai assim, uma construção total. Como que hoje você daria, talvez, um start para alguém, falar assim, alguém que quer encontrar sua identidade? Você começaria por onde? Primeiro, isso daqui, ó. Isso vai te direcionar. Sim. Quem você é. Vai te direcionar para onde você vai. Né? Hoje, eu lembro da minha antiga dispensação, que eu ia para os estádios, ginásio da Portuguesa, Meu Deus. AMB, tudo lotado de crente. Nas conferências, o Ricardo já foi, né, em algumas, junto com a gente. E eu chegava lá, eu falava assim, mano, um dia eu vou encher esse ginásio. Um dia eu vou encher esse AMB. Ou seja, aquilo eu estava pautado naquilo que eu estava vendo as outras pessoas vivendo. E aí hoje isso é um ponto crucial. Porque a identidade não tem a ver com o que você vê, tem a ver com o que você vive. Entendeu? Por exemplo, se Deus te chamar para ser, vou brincar aqui, para ser o, como que chama podcasteiro? Podcaster, né? Isso. Olha, podcast. Se Deus te chamar para ser um podcaster nato, só para ser o podcaster nato, você vai desenvolver nisso. Se Deus te chamou para ser o faxineiro da igreja, você vai ser o melhor disso. Mas só que hoje as pessoas não estão querendo ser aquilo que Deus quer que você seja. Eles estão querendo ser o que a mídia diz que eu tenho que ser. O que as redes sociais têm. Isso não tem a ver com identidade. Ou trabalhar para ser igual ao outro. Exato. Nossa, o Ale. Aí, eu ia falar do cabelo, mas nem como o cabelo tem. Fala, meu Deus, vou tomar um monte de vitamina só para deixar. Né? Não tem. Uns implantes, Não, o negócio é tão louco. Já nem evita olhar ali, né? Evita olhar mais pra cá. E às vezes você tá tão preocupado com o outro que não vive aquilo que Deus tem para você. Tem um texto em Provérbio, eu não me lembro, acho que é Provérbios 30, porque o 31 fala da mulher virtuosa, né? Mas o Provérbio 30, ele diz algo muito interessante. Deus, acho que é o Salomão dizendo, Deus, não me dê a menos para que as pessoas não te maldizem, né? Maldizem por causa de mim. Também não me dá mais para que eu não me perca. Me dá exatamente a medida que o Senhor tem para mim. Glória. Hoje eu entendo que viver a plena identidade é você viver na medida que Deus tem
para você. Se Deus te chamou para ser um mega master, um avivalista, ore, busque, se aperfeiçoa e vai se tornar. Mas se Deus te chamou para ser hoje eu já entendi. Eu entendi. Hoje eu sou ponte de lançamento. O meu maior Glória a Deus. sonho é que todas as pessoas que estão vindo após mim vá muito mais longe do que eu. Muito mais longe do que eu. Não tenho problema com isso. Por quê? Porque eu sei que essa é a identidade que Deus está plantando na minha vida. Então, ou seja, eu não quero nada mais, nada menos. Mas tudo, absolutamente tudo que Ele preparou para mim, eu quero. Eu acredito que identidade é mais ou menos você viver exatamente tudo que Deus preparou para você. Não é tudo que preparou pro Rô, não é tudo que preparou pro Alê, não é tudo que preparou pro Thales, não é tudo que preparou pro Ricardo. Não, é para você. Então isso, e onde nós vamos encontrar isso? Só tem um lugar. Aqui. Feche a sua porta. Ricardo, qual é o texto? A oração. Entre secreto. Mateus capítulo 6, né? Isso. Mateus Viu? capítulo 6. Por isso que é bom ter um Bíblia ambulante no... Pastor. Vai lá, desenvolve no secreto. Olha que interessante. Falando a respeito disso de identidade. Davi, isso eu acredito que muitas vezes você já ouviu isso, e eu só quero ressaltar e relembrar. Davi só fez em público aquilo que ele fazia em secreto. Sim. Olha, tremendo. Entendeu? Então, uma dica. Quer desenvolver e fluir na sua identidade? Palavra e secreto. Eu tenho dado uma dica, lembra? Eu falo todo domingo a dica, né? Não precisa nem pagar coach, irmão. Não precisa. Você quer ser destravado? Você quer viver o sobrenatural? Você quer ser top? Leia no mínimo um capítulo da Bíblia por dia. Jejue pelo menos uma vez por semana. E ore pelo menos 10 minutos por dia. Verdade. Você vai viver coisas extraordinárias. Faça isso 3 meses. E depois você escreve aí embaixo nos comentários. Glória a Isso, Deus. participa com a Glória a gente. Deus. Eita. Tô treinado, não tô? Não, Tá não, mas blogueiro. isso faz sentido. Isso faz muito sentido, porque em Colossenses 3 também fala sobre isso. Colossenses 3:3, né? Que a Mas é nova falar de mim? vida em Cristo está escondida juntamente com Ele. Então, primeiramente, a gente tem que encontrar a nossa vida em Cristo para saber a nossa Exato, verdadeira exato. identidade. Aí sabe qual que é hoje? A geração Nutella? Não, é verdade. Primeiro, a geração Nutella desqualifica todo mundo que veio antes. Não Meu, valoriza, né? Ó, vou abrir um parênteses aqui. Nós acabamos de contar um pouquinho da nossa história. Sabe de 2 pessoas que eu nunca vou esquecer? Vou dizer o nome aqui. Pastor Francisco e Pastora Zita. Hoje eu sou Amém. grato a Deus pelo tanto que eles investiram na minha vida. Se não fosse eles, eu não estaria onde eu estou. E nada teria acontecido. Eu digo para todo mundo, eles, Pastor Francisco e Pastora Zita, mesmo sem saber, e eu espero que se alguém ouvir, pode, só pega esse trechozinho e mostra para eles. Vamos cortar. Né? Fazem parte de tudo da Igreja CIA. Sim. Então, vem a geração Nutella. Primeiro eles querem ter para depois ser. Primeiro eu quero ter fama, primeiro eu quero ter likes, primeiro eu quero ter isso, para depois se construir na palavra. Aí sai falando um monte de groselha, sem fundamento bíblico, sem doutrina, sem isso, sem aquilo. Não funciona.
se torna artista, né? Não vou falar nomes, mas aí você vê um monte de artista aí que era bambambam, isso aí deixou de ser gospel. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos para o que interessa, É legal né? você falar isso porque às vezes quem tá de fora pode pensar assim, pô, o pastor Beto estava lá na igreja, ele se rebelou na igreja e saiu e aí montou a igreja dele com a visão que ele tem. É legal ver essa gratidão que você tem pelo que você viveu com eles. Não irmão, se você não for grato, irmão, você não vai a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum, entendeu? Que nem eu sempre digo, sempre, que nem meu irmão e minha cunhada está na igreja ainda lá, né? A qual nós saímos. E eu sempre falo pra eles, falo pros nossos amigos, que eu tenho muitos amigos lá, eu falo, sou grato a Deus pela vida do pastor Francisco e da pastora Zita. E o alicerce, né? O alicerce assim, que nós... que foi desenvolvido do ensino e tal, veio de lá, né? Com certeza. Tanto com é certeza. que quem passou pelo quarto módulo, que foi a pregação, você lembra? Não, ele chegava, não sei se o senhor chegou a pegar. O meu quarto módulo foi diferente do de vocês. O meu quarto módulo nós fizemos no discipulado, quando o pastor Francisco tinha um discipulado com os homens, às 6 horas da manhã. De que dia? Domingo, 6 horas da manhã. Era o nosso discipulado. O dia de dormir até mais tarde. E o quarto módulo, o que ele passou para o quarto módulo, princípios de pregação, um pouco de hermenêutica, um pouco de exegese, ele passou para a gente nesse discipulado. Então, ou seja, nós do discipulado não precisamos ter feito o quarto módulo, porque nós já tínhamos feito no discipulado. Gente, mas eu vou falar pra vocês, lá o negócio era bem rígido, e ele tinha sempre o argumento que não tinha como você debater. Se você chegasse atrasado, fala, pastor, se você chegasse atrasado, e a gente levava isso pra vida. Fala assim, ó, você não chega atrasado no serviço, né, porque você tem um contrato. Por que pra Deus você vai chegar atrasado? Rapaz... Vocês estão aqui para julgar a pregação, não é para ser, porque vocês vão pregar vocês estão pregando a palavra. E se eu ver que vocês estão relaxados, vou falar assim, ó, perdi meu tempo ensinando eu passei o melhor de mim para vocês e eu perdi meu tempo que vocês não receberam. Era bem assim, porque você ficava assim, já em choque, já no começo. Mas tempos fortes geram homens fortes, né? Então... Olha aí, ó. Coloca lá, hashtag Rogério Souza. Não, tem que... Então, galera. Tem que pegar a fatia. Então, eu acredito que é isso. Tirar o Deus do Rogério. Deus está nos preparando para um tempo como esse. Para sermos fortes e saudáveis. Então, acredito que nós, como igreja, temos esta responsabilidade. Esses dias eu até compartilhei com um irmão da igreja, né, sobre o desenvolvimento, né? A gente conversando, né, no nosso, digamos assim, nosso relacionamento entre irmãos, falando pra ele que hoje, eu não sei se ele entendeu como que é a filosofia da igreja, mas a gente não quer só que ele seja um membro comum lá, né? A gente quer, o nosso papel como igreja é desenvolver ele. Por isso que eu peguei assim, mano, por isso que a igreja cobra palavra, cobra compromisso, cobra isso, aquilo, outro. Eu não sei qual é a sua história com igrejas, mas na igreja, na CIA, a gente vai te empurrar, a gente vai fazer você desenvolver, porque esse é o resultado do nosso esforço, né? Amém. Esse é o resultado do que a igreja tem gerado. Sim, e também tem pelo outro lado, e tem gente que não quer. E tem a gente super que não respeita, irmão. Pode vir, vem assistir Conheça o culto, a vai na vibe. célula, né? Dá o dízimo. Patrocina o podcast. Deus tocar no coração. Você, empresário que ouviu isso aí, patrocina a gente. A gente coloca o seu logo aqui onde você quiser. Meu pastor Beto. Mas é bem isso, é pra quem Deus. quer viver, né? Sim, irmão. Não adianta querer forçar Uma vez você pregou sobre isso, ou foi em um discipulado, né? Você falou assim, primeiramente a pessoa tem que querer. Sim, não adianta, senão mas nada... não funciona, não E funciona. eu ouvi, eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu ouvi dizendo assim, que dar o dízimo é a parte mais fácil que tem. Não, meu... Sabe, essa parte na questão financeira é a mais fácil que tem. Agora, você viver realmente
os mandamentos, assim, que, sabe, é a parte mais difícil. Falei? Tá falando Você acha certo, que o tá falando EBC certo. não chegou nessa hora? Não, esse já não é o Essa meu aula eu modo. faltei, né, Ale? Essa aula eu faltei, Mandamentos de Não. Jesus. Faltei não, ainda não chegou, né? Eu confesso que não é do meu modo, né, mas tudo bem. Mandamentos de Vai chegar lá, vai Jesus. chegar lá. Me entendam, gente, não é um Velho Testamento de Jesus ali. Não, mas é isso. E assim também, né? Voltando a essa questão. Que a gente falou da juventude também, do preparo da galera. Você acha que a Igreja CIA, ela tá conseguindo atingir o legado que ela tem para a sociedade? Né? Vamos lá, vamos reconstruir. Você acha que... Qual é o legado que você quer deixar como Igreja CIA perante a sociedade? Perante a comunidade em que ela está inserida? A gente já vê, né, resultados em algo que eu sempre expresso, né? Eu falo, eu acho que a igreja, não é porque eu pertenço a este lugar, mas fez algo que para mim era inédito, que era a união das igrejas da região, né? A gente teve há um tempo atrás aí uma adoração onde a gente teve 9 a 12 igrejas reunidas no mesmo ambiente. Então, Isso, se você for ver é incrível. há 10, 15 anos atrás, isso era, impossível. Olha, aí, né, olhava assim, não vou me reunir com o meu adversário, né, meu? Eu vou perder meus exato. membros, né? Exato, o meu membro vai ver que ali é mais legalzinho, mais estruturado, entendeu? Eu acredito que nós estamos, né, não alcançamos ainda... Porque não vai terminar o legado, Exato, né? né? Eu sempre digo, esses dias eu tava lendo um livro muito bom. Sobre o título do livro é o que eu vou terminar essa semana. Liderança acima da média. E lá ele fala sobre o cultivo das tâmeras. Né? Tâmeras todo mundo lembra no final do ano e tal, né? A tâmara é um fruto. Tâmara, é isso. Tâmara. Obrigado, viu, Thales? É um fruto que ele é plantado para a próxima geração. Quem planta não come. Uhum. Ou seja, eu acredito o que nós estamos plantando, quem vai desenvolver, se Jesus não voltar antes, é claro, né? Quem vai desfrutar, desculpa, de um legado, de uma influência, de uma relevância como Igreja CIA, quem vai desfrutar de uma forma real é a nossa próxima geração. Porque nós não estamos construindo para nós. Uhum. Quem pensa para construir algo pro hoje não tem mentalidade de reino. Porque o reino sempre é para a próxima geração. Ou seja, eu acredito que eu posso ir para o céu e não ver o legado pleno da CIA sendo completo. Entendi. Porque assim, o que eu acredito, nós, graças a Deus, estamos numa crescente, né? Hoje temos coisas que realmente são saudáveis e relevantes na nossa comunidade, mas eu acredito que é assim, ó, é crescendo. É gradativo. Lembra quando a gente falou assim, ó, nada que é saudável, tudo que é saudável é gradativo e orgânico. Então, não alcançamos ainda o que eu acredito que o que Deus tem para a Igreja CIA como legado, mas estamos caminhando. Amém. Estamos caminhando sim. Inclusive, hoje o que eu desfruto na igreja, de comunhão com os irmãos aqui, é fruto de uma célula na sua casa. Né? Sim. Então, é de tempos passados, e aí a gente tá construindo lá no futuro, vai ter Sim. outra situação. Eu digo que eu falo para as pessoas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma pessoa que começou lá na sala de casa. Mas isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a história tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. Diácono Rafa, no ano passado, ele trouxe uma pregação, ele falou, precisamos aprender a discernir os tempos. Porque às vezes eu estou na igreja com meu coração na sala de casa.
Às vezes eu não tô entendendo que o trem já partiu. Uhum. Entendeu? Então, e é mais ou menos, e eu acredito muito nisso. Quando nós entendemos e discernimos os tempos, o caminho de gerar algo saudável e relevante e deixar um legado, não tem. É matemática, e a matemática é matemática do céu, vamos pôr assim. E Deus é a pessoa mais interessada que o nome dele seja glorificado. O Rogério falou de legado, eu acho bem interessante que nas suas pregações o senhor fala muito de herança, diferença de herança E de legado. e de legado. Fala um pouquinho. Então, herança, eu sempre brinco, né? Herança é aquilo. Brinco não, né? Eu ia fazer uma brincadeira, mas essa brincadeira eu não posso fazer mais. Herança é aquilo que você deixa para os filhos. Ou seja, imóvel, dinheiro e legado, bens e legado é aquilo que nós deixamos nos filhos. Deixamos nos filhos. Ou seja, uma marca. Eu falo para os meus filhos. Eles vão crescer, eles serão aquilo que eles quiserem ser. Mas eu libero todos os dias uma palavra de bênção sobre eles. Amém. E hoje eu já estou colhendo frutos. Vou dar um exemplo. Nós chegamos domingo em casa, tivemos aquele momento da oração da Laura, né? E um testemunho, glória a Deus, hoje ela saiu. Amém. Amém, glória a Deus. Né? Glória a Deus. E quando chegou em casa à noite, cara, eu vou pôr o Benjamin na intercessão já. Bicho ora, meu, bicho ora. Ele não deixa mais ninguém dormir sem orar. Você chega lá, tem dia que você chega cansado, tal. Ele, papai, a oração. E ele não ora mais só assim, papai do céu, abençoa. Não, ele ora mesmo. E nesse domingo ele falou assim, papai, peço que o senhor agora vai lá no hospital da Laura e cura ela. Meu Deus. Porque ela é uma menininha de Deus. Meu Deus. Então, meu irmão, eu acredito, com toda humildade, isso é legado. Isso é legado. Você falou dessa questão e isso tudo é muito bíblico, né? Da questão da construção, de que é para a próxima geração. A gente já remete a Davi, né? Preparando tudo para Salomão construir o templo. É geracional. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não existe. Aí, às vezes, os Nutelinha dessa geração é só para si. O reinozinho no meu umbiguinho, o meu ministériozinho, o meu. E também a questão da mentalidade, né? Não haverá vinho novo no odre velho. Exato. Porque vai se romper, não existe estrutura para segurar o novo, né? Exato. Por isso que tem que ter uma renovação diária de mentalidade. E agora, é isso. Agora me lembrei de uma ministração do Luciano. Eu vi o Benjamin agora longe, assim. Já profetize, em nome de Glória a Deus. Eles são. Ó, eu profetizo, eles vão ser o que quiser. Mas eu tenho. Tô sendo Jó, né? Eu tô sacrificando por eles. Assim, eu sou o doidão, mas a Pamela ensina muito, muito mais do que eu. Muito mais, assim. Eu falo, eu só sou. Enfim. Me lembrei do Luciano Subirá, que o senhor tá falando dessa geração Nutella, que ela quer ser reconhecida já, ela quer ser reconhecida antes de ser e tal. Aí eu me lembrei do Luciano Subirá, que ele fala sobre um cara lá de Terceira João que se chama Diótrofes. Aí ele falou assim, na verdade é um idiótrofes, né? É um idiota. Por quê? Ele cria a primazia e não deixava João... ele não recebia João, o apóstolo. Aí ele, gente, em quem com consciência não vai querer receber o apóstolo João? Só que eu achei engraçado que ele fala assim, imagina você receber na sua igreja o apóstolo João. Imagina, se o apóstolo João quisesse vir na minha igreja, eu ia falar assim, João, pega lá, faz o que o senhor quiser, faz, só que no secreto, chega aqui.
Fala os podres de Pedro. Não, eu quero saber os podres de Pedro. O que fazer que não tá escrito? Que você... Gente, eu dei tanta risada nessa pregação. Eu dei muita risada quando ele falou isso. Eu dei muita risada. Mas o senhor tá falando muito de jovens e tal. Eu queria saber, assim, o que o senhor gostaria de passar, assim, pra essa juventude de hoje? Um recado, assim, pra essa juventude de hoje e tal. O senhor tá tentando tá buscando deixar um legado pros seus filhos. Pra essa juventude de hoje. Eu gostei, hein? Primeira coisa. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eita! Não vos moldeis a este mundo. Não queira ser uma cópia de ninguém. Amém. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de ir na contramão. Não tenha medo. Ame a palavra de Deus. Ande com pessoas que vão te apontar para algo saudável. Não tenha medo de romper com quem tá querendo te puxar para baixo. Não, eu só quero dizer, não tenha medo de ser diferente. Amém. Amém. Porque Ai, aquilo glória a que um Deus. dia foi moda, né? Que nem a gente falou, era moda ser o cristão aqui, né? Com a Bíblia. Hoje, se você é cristão, você é Não tenha medo, jogado não de tenha medo. escanteio, né? Não, esses dias eu tava falando, não sei com quem. Sabe quantos 1000 anos as pessoas tentam destruir a fé? Há mais de 2000 anos. Ah, desde quando nasci. A igreja, o reino de Deus, e nunca tentaram. Nunca Conseguiram. tentaram, nunca conseguiram. Né? Ué. Tentaram, eles tentam, Até nunca agora. conseguiram. Ou seja, agora essa enxurrada de ideologias, de pensamentos contrário, vai passar, irmão. É bíblico, é escatologia. Tudo vai passar. Sabe qual a única coisa que não vai passar? A palavra. Então, não tenha medo de ser diferente. Conheça a palavra. Glória a Deus. Tenha um relacionamento com a palavra. Tem dificuldade? Procure uma pessoa espiritual, saudável, maduro, que possa te instruir, um líder, né? E vai crescer. Se inscreve na crescer. EBC. Escreve na EBC, aproveita que é online, né? Até um testemunho. Tem gente, galera, de São Bernardo do Campo, Exato. na EBC, né? Então, Olha que incrível. ou seja, você pode ir no próximo quando que é? Próximo semestre. Próximo semestre. Só depois de julho, né? Porque é um módulo, os dois Ferião. semestres. É Isso. verdade. E é isso. Glória a Não tenha medo de ser diferente. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. É isso? E aí? E aí? Uma E Ale? pergunta? Zerou a caixinha? A caixinha. Zerou a caixinha. Ricardo, tem mais alguma pergunta para o nosso convidado? Não, fantástico. Fantástico. Eu queria ficar falando aqui, irmão. Gostei Não, de quanto ser que tempo que deu aí podcasteiro. já? Não, já tem 1h30 já 1h30, se eu não me engano, que a gente tá... Glória a Deus, é um bom legal. conteúdo. Legal. Vixe, já vi um monte de corte aqui já. Que eu vou fazer. Mas queria então eu aqui agradecer a sua presença, pastor. É uma honra. Obrigado por ter aberto um tempo para atender a gente, por esse bate-papo legal. Espero que você tenha gostado. Espero que a gente tenha conseguido corresponder àquilo que você imaginou. E como a gente tá tendo o costume, né? Você que nos está acompanhando aí, esse é o primeiro episódio. Pode ser que nos próximos você venha algumas coisas diferentes. É porque a gente tá mudando câmera, mudando método, forma, lugares. Verdade. Então, veja você aí qual que é o melhor modo que você achou, né? E a gente faça parte você do podcast. Coloca o nome aí no comentário de quem que você quer que a gente traga. A gente já tem alguns calendários fechados, glória a Deus. Mas se você tem um mesmo. convidado no qual você quer ouvir essa pessoa, passa pra gente, a gente vai estar respondendo todos os comentários aí em nome de Jesus e faça parte. Então, nós queríamos aqui, como Corpo da Poesia, pedir que você orasse por a gente, orasse pela essa nação, pelas pessoas que estão Legal, assistindo, legal. pra gente encerrar aqui Legal. esse período de glória. Eu que também queria agradecer cada um de vocês pela iniciativa. Amém. Muito
gostoso, parabéns, é isso aí, né? Que essa influência, que isso que vocês estão fazendo possa alcançar, parabéns, e é isso daí, vamos pra cima, né? Isso é o jeito Cia de ser, né? Eu sou a Cia. Tá vendo? Se tivesse a camisa, eu tava aqui, ó. Eu sou a Cia, né? Mas brincadeiras à parte, parabéns, galera. Rô, parabéns. Ricardo, parabéns. Ale, que segundo ele chegou de paraquedas, parabéns. Amém. Né? Thales, parabéns, né? E todo mundo que tá envolvido aí no Pode Cia. É isso aí, vamos pra cima, né? Já vamos trabalhar aí pra ter um convidado. Olha só como eu sou ousado, hein? Vocês crê? Vamos convidar, sabe quem pra estar participando? Aí eu só não sei, alguém vai ter que sair Já aí que eu vou. levanta a mão aí, que eu já vou levanta entrar a na, mão. eu vou ter que estar na bancada dia. também. Douglas Gonçalves. Glória a Eu Deus. creio, hein? Ué? Não, Douglas Gonçalves. Benção. Arrepiou, Beleza. Agora o Luciano Subirá, pelo amor de Deus. O Luciano Subirá vai ter Que briga aqui, chega ó. até eles aí. Não, vamos, Luciano Subirá. galera, vamos fazer Vai o chegar seguinte. até eles, né? Isso, vamos fazer o seguinte. Luciano todo Subirá, mundo fica por favor. Ricardo, calma. Calma, um de cada vez. Calma. Tudo bem, Nós vai começar com Douglas Gonçalves. Ó. Então vamos lá, galera. Todo mundo marca ele, fala Douglas Gonçalves no Pode Cia. Douglas Gonçalves no Pode Cia. Isso, dá uma moral pra Beleza? gente aí. Isso aí. Beleza? Vamos aí e vamos orar então. Amém. Amém. Senhor. Pai, te damos graça, obrigado por este Deus. momento. Que momento lindo, que momento maravilhoso. Senhor, nós liberamos uma palavra de bênção para cada pessoa que está assistindo, ouvindo. Eu te peço que uma palavra de esperança, uma palavra de cura, Sim, Deus. uma palavra de milagre, nós liberamos deste momento. Aonde você estiver assistindo, aonde você estiver ouvindo, que a glória de Deus invada a sua vida, a sua casa, e nós liberamos algo do céu sobre a sua vida. Pai, nós te agradecemos por este momento. Nós te louvamos e te damos glória, te damos graça, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amém. Top, Pessoal, é isso. Deixa seu like aí pra nós aí, ó. Dá aquela curtida, beleza? Se inscreve no canal também, se você gostou dos temas aqui. E é isso, né não, pessoal? Fechou, galera. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.